Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar um texto, né? Nós vamos fazer a leitura de um texto e depois nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, tá bom? Para ampliar o conhecimento de vocês sobre o que é um texto, o que ele contém, as características, né? No caso, esse é uma poesia, tá bom? O título é A Casa e Seu Dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Olha que legal, não é, pessoal? Aqui faltou um pontinho final, né? Porque quando termina um pensamento, sempre é bom ter os pontos finais. Essa poesia, ela traz rimas de duas linhas, mais duas linhas, mais duas, mais duas, mais duas. Aí, conversando sobre o texto, nós perguntamos aqui qual o título do poema? A casa e seu dono. Então, é isso que eu quero orientar para vocês. Se vocês vão fazer uma avaliação diagnóstica, uma provinha que a professora passar, o professor, vocês têm que estar atento à pergunta, ao enunciado, ao que está pedindo o exercício para vocês responderem. Aqui pediu qual o título do poema, a casa e seu dono. Quantas rimas ele tem? Aí vocês vão estar contando aqui as rimas, né? Ó, tá vendo? E vão estar colocando o número de rimas. Por exemplo, aqui, ó. Caco rima com macaco. Ó, aco, aco. Bonita rima com cabrita. Ita, ita. Viram que eu sublinhei embaixo? Cimento, jumento, mento, mento. Telha, abelha, elha, elha. Lata, barata, ata, ata. Bom, embaixo não é o bicho homem aqui, né? O ser humano, né? Aqui ele não se inclui nesses animais. Aqui no texto está pedindo esses animais aqui, tá bom? Porque aqui embaixo está escrito assim: descobri de repente que não falei em casa de gente, né? Só falou em casa dos bichos considerados irracionais, né? Nós humanos aqui estamos fora dessa. Bom, você conhece os bichos que aparecem no texto? Né? Vamos falar sobre cada um deles? Bom, quanto aos macacos, eu acho que todos vocês já, se não viram presencialmente, já ouviram falar, né? Já viram nas imagens ou de TV ou de livros, né? Então, eles são primatas, né? Eles vivem em florestas, savanas, pântanos, em regiões tropicais, na América do Sul, na América Central. Habitam principalmente florestas úmidas, né? A maioria dos macacos é arborícola. Isso quer dizer que eles vivem em árvores. Em vídeo anterior eu já falei bastante sobre os macacos, o que eles comem e tudo mais, ok? Assim, o que eu considero uma curiosidade assim sobre o macaco que entendo importante estar falando aqui é que entre todos os animais, os macacos eles são os mais próximos dos homens, né? Assim, para se ter uma ideia, assim como os humanos, os primatas eles possuem seus próprios conjuntos de impressões digitais, sabe? Essas marquinhas que a gente tem nos dedos. Eles são mais de 250 espécies conhecidas no mundo, né? E eles são muito parecidos conosco em termos de características, né?
Agora vamos falar um pouco sobre os cabritos, né? A cabrita, ela é o feminino, né? A gente fala cabra, bode, né? Cabrito. Esses animais, quando jovens, são chamados cabritos, né? Cabritas. São herbívoros e ruminantes. No caso, o herbívoro, eles pastam, né? Como o boi, a vaca, né? E ruminante também, como o boi, a vaca, eles pastam bastante, comem bastante, depois eles param num lugar que seja debaixo de uma árvore, num lugar tranquilo, e eles podem ser de pé ou às vezes eles se deitam e o que está no bucho dele, o estômago deles chama de bucho, né? Por isso que fala, ó, quem come buchada de bode, né? De cabrito. Aí eles é como se eles fossem vomitar o que eles comeram e para na boca. E aí eles mastigam de novo, mastiga, mastiga, mastiga e engole de novo. Isso é ruminar. E na grande maioria dos casos, tanto os machos como as fêmeas, eles possuem barba e também chifres, tá bom? Quanto aos jumentos, gosto muito de falar sobre esses animais. Gosto muito. O jumento é um animal dócil, né? Ele é pequeno, ele é menor que um cavalo, né? Já foi muito usado no começo do século passado, bem antes, quando não existia automóveis, o pessoal montava muito neles, carrega grandes cargas até insuportáveis para eles, mas eles aceitam, sabe? Muita judiação é feito com esses animais, né? Existe até no tempo de Cristo, né? Diz que Jesus, a mãe de Jesus e o pai de Jesus andavam ali no jumento. Então, há milênios existe esse animal, né? Hoje, tendo em vista muitos carros e já maquinários na lavoura, diminuiu muito o número de jumentos, inclusive, há alguns anos atrás eu vi uma reportagem que estavam mandando, parece-me, uma carga de 900 jumentos para a China para poder matar e comer a carne. Veja, nós seres humanos ainda somos seres complicados, né? Precisamos nos melhorar muito, não é? Mas ainda na Bahia, que eu sei, né? Na Bahia, no Nordeste, no Norte, principalmente no Nordeste, ainda existe muito jumentos que trabalham principalmente no sisal ali na Bahia. Eles até criança trabalha com eles, né? Eu já vi reportagens assim. Eles conseguem grandes cargas. Eles chegam lá no local onde tem o sisal que o pessoal colheu. Aí eles colocam nas partes assim do lombo do jumento. Ele fica quietinho e o pessoal carrega. E aí ele vai andando até o outro local que tem que levar a carga. É muito importante esse animal, né? Ele vive em média 25 anos e pode ser encontrado ainda, né, em praticamente todo o planeta, exceto em regiões muito frias, né? Por isso que eu digo, no Nordeste tem bastante. Eles aguentam, né, devido ao casco, eles aguentam o calor, essas coisas todas, tá? Mas é um animal que deve ser muito respeitado, assim como todos os animais da natureza são importantes. Agora vamos falar um pouco sobre a abelha. A abelha ela tem um corpo pequeno, um tanto duro até pelas características dela, né? E ele é coberto de pelo. A gente não percebe, mas olhando no microscópio ou até mesmo a olho nu, bem com muita atenção, percebemos pelos. E como todo inseto tem 6 patas, as abelhas têm 2 asas, 5 olhos e parte da boca que atuam como uma longa língua. As fêmeas têm ferrão e podem picar, mas os machos não. Bom, então elas são muito importantes para a polinização. Quando elas pousam numa flor, elas pegam a parte minúscula lá das flores e arrastam
quando elas voam, isso devido aos pelos, né, delas, elas voam junto com essas substâncias, e essas substâncias elas vão caindo e vão germinando na natureza e nascendo novas plantas, né? E existe no momento uma grande preocupação sobre a diminuição brusca das abelhas, tendo em vista os inseticidas, né, os venenos que se usam nas plantações para combater pragas, né, bichos que corroem os alimentos. E então está havendo essa preocupação, né? Alguns falam também das tecnologias Wi-Fi, o 5G, né, que tem matado elas, né, as ondas, né? Mas aí cabe um estudo mais aprofundado para podermos aprofundar esse diálogo, ok? Mas muito importante para a natureza as abelhas, fora o mel, né, tão necessário para a nossa saúde, né? Existem vários tipos de abelha, né? E vários tipos de mel, né? Então é isso. Podem pesquisar que vocês vão encontrar muita coisa no Google sobre as abelhas. É um estudo rico para nós ampliarmos nossos conhecimentos e também o respeito aos seres vivos da natureza. Agora vamos falar um pouquinho sobre as baratas, né? Todo mundo conhece uma barata, né? Ela é um ser oval, né? Ela tem o corpo oval, achatado, ela é de cor escura, geralmente marrom. A maioria das espécies possuem 6 pernas, um par de asas e 2 antenas. Esses insetos, eles são hospedeiros de várias bactérias, fungos, vermes, vírus, protozoários, podendo transmitir doenças aos seres humanos, né? Porque eles gostam de lixo, vivem no lixo, nos esgotos, não é? Embora tenhamos asco, medo de barata, gostamos já de vê-las e já mandar ver o chinelo, o sapato nelas e matar, não é? Mas por incrível que pareça, né? A barata, ela tem função muito importante, pois elas alimentam-se de restos de animais e faz reciclagem de matéria orgânica em decomposição. Por isso ela é considerada a faxineira do planeta. Além disso, ela serve de alimento para pássaros, lagartos, cobras e outros bichos também. Eu ouvi uma reportagem que na China eles estavam criando milhões de baratas justamente para essa questão do lixo, né? Para reciclar material orgânico. Olha que coisa! Então, espero nessa aula de hoje ter ajudado vocês, né? A gente conversou um pouquinho, né? Eu gosto muito de estar conversando, né? Eu estudo muito, então os conhecimentos devem ser passados, né? Para adiante, para nós. Quanto mais conhecimento, mais consciência, mais sabedoria, mais respeito, mais felicidades. Vamos ser um ponto de luz neste planeta. Um grande abraço, até o próximo vídeo.